Vou convidar o Pablo. Aniléu tá na área. Convidei o Pablo, vamos ver se ele entra na chamada. Já estamos ao vivo para conversar sobre o Jesus Cristo Revolucionário de Pier Paolo Pasolini. Vamos só aguardar o Pablo do Cinema em Movimento. Ué, não pode participar? Aí, me escuta, Pablo? Na escuta. Peraí que a minha câmera tá virada. Pronto. Bora. Aí, estamos começando a nos organizar. Vi que o Léo entrou, a Marília entrou, agora tem mais gente entrando também, a Sandra. Vamos me auxiliando aí. Nós ainda temos uns minutinhos, 2 minutinhos para nos organizar. O Adriano está na área. Sandra é Eu tava. mamãe. É, É mamãe. é. Oi, dona É, Sandra, tudo bem? Eu estou aqui, Pablo, só me organizando em termos de luz, entrei um pouquinho antes, porque tem aquelas questões. Meu celular é um celular antigo, de 4 anos, né? Aí eu insisto em ir contra o sistema e não comprar um celular de 2 em 2 anos, então eu não fico atualizando. Eu peço também que o pessoal releve, né? Hoje eu estou com meu guri aqui, tranquilo, vai estar transeunte na área, tá? Mas, Paulo, tu tá ajeitado aí? Como é que tá? tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, deixa eu só ver como é que tá meu volume. Deixa eu aumentar um pouco mais. Pode passar, Francisco. Vou só mandar o link aqui pro pessoal. Faz aí os ajustes finais e começamos em um minutinho. Joia? Mandar um link aqui também. Me dá um toquezinho quando tu estiver pronto, Pablo. Beleza. Só um momentinho aqui. Tá.
aí, joia? Joia? Tudo certo. Então tá. Vamos começar então o nosso bate-papo de hoje. Boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente ao vivo e que também posteriormente vai poder ver também com a gente na versão gravada. Meu nome é Álvaro, sou professor, sou pesquisador, sou colaborador do site do Tem que Ver. E hoje nós vamos fazer um papo bem especial, assim, ó, mas pegado mesmo, meu amigo e parceiro Pablo Rodrigues, do Cinema em Movimento, podcast no canal do YouTube, fantástico por sinal, né? Sobre uma figura emblemática, espetacular, polêmica, tudo agora aqui nós vamos... Só que eu não vou falar o nome. Vou deixar para ti, Pablo, continuar essa minha apresentação aqui que eu comecei. Bom, boa noite a todos, todas e todos, né? Como o Álvaro já disse, eu sou Pablo Rodrigues, crítico de cinema, psicólogo, né? E criador aí do Cinema em Movimento, canal do YouTube e podcast, né? Bom, hoje, né, como o Álvaro disse, aí vamos falar de uma figura polêmica, controversa, né? O diretor maldito, né? Vamos falar aí sobre Pier Paolo Pasolini, né? Um dos grandes cineastas da história do cinema, que está completando 100 anos do seu nascimento, né, esse ano. E a gente vai falar aí sobre o seu mais famoso filme, né? Na verdade, vamos falar um pouco sobre uma figura muito importante dentro da sua filmografia como um todo, né? É isso aí. Por isso, Pablo, pedi para tu falar, porque o Pablo escreveu um texto simplesmente fantástico, eu, na minha opinião, acho muito bom, bem qualificado, para o Tem que Ver agora. O sinal está com cara nova, tá? Quem acessar o site ali vai ver que nós mudamos a dinâmica, o layout. E o Pablo veio com um texto que o título é O Cristo Revolucionário de Pasolini, tá? Um diretor italiano, como o Pablo falou. E aí foi interessante a gente bater esse papo. Primeiro que o diretor completaria 100 anos agora, tá? E que o assunto ele tem muito a ver também, principalmente com o Evangelho segundo São Mateus, ele tem muito a ver, ele linka muito com a nossa realidade, né, Pablo? Uhum. E ele também traz uma linguagem de cinema que é muito interessante, que eu acho bacana nós conversar. Mas daí, para a galera saber, Pablo, tu tem mais propriedade do que eu, né? Quem foi Pier Paolo Pasolini? Beleza. Realmente, o Pasolini, ele, infelizmente, ele é um diretor pouco conhecido no cenário brasileiro, né? Até porque existe uma dificuldade muito grande de acesso aos seus filmes. Agora é que seus filmes estão chegando nas plataformas de streaming, né? O MUBI está com alguns filmes disponíveis por conta desse centenário, mas é um diretor que teve muitas de suas obras censuradas ao longo da história, né, que só vieram a ser exibidas em alguns países, né, anos, décadas depois do lançamento original. E tudo isso porque Pier Paolo Pasolini era um cineasta muito controverso, né, um cineasta muito subversivo, digamos assim, né? Ele era um italiano, né, um cineasta italiano, que nasceu na Bolonha, né, em 1922, e ele era um cineasta que era comunista, marxista, né, fez parte do Partido Comunista Italiano durante a década de 40, também era um cineasta ateu, né, e aí a gente pensa um cineasta ateu em uma sociedade italiana que tinha como característica muito forte naquela época a religiosidade, né, e não apenas a religiosidade de forma cultural, individual, mas uma religiosidade unida ao Estado, né, unida à política, né? O Estado italiano era muito influenciado pela religião, né? Então, ser ateu já era algo muito subversivo dentro da sociedade italiana daquela época, né? E ser ateu comunista, né? Num período pós-fascismo, né? Pós-Mussolini, né? Já também são posturas muito radicais, né? E além disso, numa sociedade muito conservadora como era a Itália daquela época, ele ainda por cima era homossexual assumido, né?
porque assumir a homossexualidade naquela época já era também algo muito ousado, muito subversivo, né? Então, Pasolini tinha todas essas características, né, contrárias à hegemonia daquela sociedade naquela época, né? Foi além antes de ser cineasta, ele iniciou a sua trajetória como militante político e também como poeta, escritor, né? Ele era um pensador, né? Um intelectual, né? Um grande intelectual, por sinal, né? Quem tiver interesse, tem alguns livros dele disponíveis para venda. Recentemente chegou chegou aqui no Brasil recentemente o livro Escritos Corsários, que está disponível na Amazon para quem quiser, né, que que são os últimos escritos dele antes do seu assassinato. Ele foi assassinado em 1975, né, com um assassinato que até hoje, né, gera mistérios aí, dúvidas, né, por conta das suas questões políticas. Ele foi assassinado brutalmente, né, em 1975. Mas, quando ele migra para o cinema, ele começa escrevendo roteiros, ali no final da década de 50, inclusive faz o roteiro para o Fellini, por exemplo, né, na Noite de Cabiria tem roteiro dele, A Doce Vida tem roteiro dele, né, e a gente já percebe essas características de retratar a Itália mais marginalizada, de retratar as desigualdades, né, nesses filmes que ele roteiriza. E ele inicia como cineasta em 1961 com o filme A Catone, Desajuste Social, que está disponível no MUBI também. E a carreira dele vai ser permeada por trazer essa perspectiva marxista, por trazer esse olhar mais crítico, né, para a sociedade italiana, mostrando não a Itália hegemônica, mas mostrando aquela Itália marginal, aquela Itália desigual, aquela Itália suja, né? E aí eles, por conta disso, né, seus filmes vão ser sempre filmes transgressores, né, subversivos diante da hegemonia moral e cultural da sua época, né? Mas tu sabe, Pablo, uma coisa que chama atenção, né? Até para a gente, quando a gente puder entrar no papo do filme em si, que é o tema central, que é o que puxou, né, nós abordar o Pasolini, a questão da linguagem marxista de um diretor. Então, por exemplo, no meio acadêmico, né, quando tu fala um texto marxista, a minha linha de pesquisa é da dialética material marxista, a gente associa um texto que tem um viés econômico, que procura analisar. Por quando que eu vou fazer uma pesquisa sobre o momento, o período histórico da Itália no fascismo? Um cara que tem uma perspectiva, uma pesquisadora que tem uma perspectiva marxista, ela vai analisar aquele momento sobre um viés muitas vezes econômico e sobre as classes, um viés de classes sociais, né? Como é que a gente definiria assim, de uma forma assim, ó, concreta para todo mundo, entendeu? Entender o que é a linguagem marxista no cinema, especialmente do Pasolini. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de uma linguagem, né, uma linguagem marxista, né, mas também pode ser uma linguagem psicanalítica ou de qualquer outra ordem, né, porque o cinema, assim como toda arte, ele usa uma linguagem e essa linguagem produz discursos, né, e existem variadas formas da gente criar esses discursos através da linguagem cinematográfica, né. A perspectiva marxista, né, ela geralmente parte muito do campo dessa análise de classe e econômica, né, mas dentro dessa perspectiva ela também traz outros elementos, né, ela não se limita a isso, né, e o marxismo no cinema, né, ele vem desde os primórdios do cinema, né, ali nos anos 20, no cinema mudo, os primeiros movimentos cinematográficos que surgiram, dentre eles, a gente tinha o movimento das vanguardas soviéticas, né, o construtivismo russo, enfim, que foi um movimento cinematográfico, porque a União Soviética, na época, né, até então a União Soviética, ela foi o primeiro país a ter uma faculdade de cinema. Lenin
né, foi quem fundou a primeira faculdade de cinema, né, porque Lenin dizia que o cinema era a arte que mais poderia contribuir para os objetivos da revolução, né? E o cinema soviético daquela época tinha como proposta criar uma linguagem que conseguisse, que partisse do marxismo, que tentasse adaptar a teoria marxista para a linguagem cinematográfica, né? E eles fizeram, né? Os cineastas daquela época fizeram isso, né? Então, quando você pega o cinema do Sergei Eisenstein, por exemplo, do Dziga Vertov, eram filmes que você não tinha, por exemplo, um protagonista individual, né? Um personagem individual que era o herói da trama. Não, você tinha o coletivo. Era o coletivo que era o grande protagonista, assim como é na perspectiva marxista, né? Então você tinha o destaque para as contradições sociais, você tinha a contradição, que é um elemento chave na teoria marxista, sendo colocada na forma como as imagens eram utilizadas. Então você gerava um choque de imagens na montagem, né? Trazendo a dialética marxista para a montagem cinematográfica. Então, aqueles cineastas lá da União Soviética foi quem primeiro trouxeram o marxismo para a linguagem cinematográfica. Mas as ideias marxistas, né, da análise crítica da realidade, a partir da divisão de classes, né, tudo isso influenciou muito o cinema daí por diante, influenciou o neorrealismo italiano nos anos 40, do qual o Pasolini bebe muito, né, influenciou os cineastas da nova Hollywood, americanos, né, como Scorsese, Coppola, lá nos anos 70, influenciou os cineastas da Nouvelle Vague, como lá na França, como Godard, né? Então, o Godard era um cineasta que utilizava muito do marxismo em seus filmes. Ele tem filmes puramente marxistas, né? E até hoje ainda tem cineastas aí como Ken Loach, né? Que tem uma perspectiva muito marxista, né? Então, cineasta marxista, né, é quando você consegue trazer esses elementos para a forma e para o conteúdo dos filmes, né? E o Pasolini fazia isso muito bem. Tu define o Ken Loach, então, também como linguagem marxista. Uhum. Sim. Principalmente no conteúdo, nem tanto na forma, mas no conteúdo do cinema dele, sim. E aí, puxando, Pablo, pro Evangelho segundo São Mateus, eu peguei e fui rever. Eu vi há muito tempo atrás, numa outra perspectiva, com uma outra cabeça, com uma outra visão, nem imaginava que ia ter um Tem que Ver, nem imaginava que ia fazer essa conexão Rio Grande do Sul, Pernambuco, né? E fui rever de novo. Com outra idade, um outro olhar, num outro momento, lendo o teu texto, né? E algumas coisas me chamaram a atenção, né? Primeiro coisa que vou associar o que eu vi e que eu enxerguei no texto. Realmente, um cara mais ser humano do que divino, né? Ponto. Eu achei isso aí fantástico. Mas a fotografia, me corrige se eu estiver usando os termos, estou falando mais da condição de leigo. A fotografia, as imagens, aqueles cenários, sabe? O povo, parecia que tu estava naquele momento histórico do lado de Jesus Cristo, cara. Uhum. O que é aquele filme desse ponto de vista assim, que eu já estou puxando para a conversa do Evangelho segundo São Mateus? Pois é, cara. Primeiro que é muito interessante isso, né? Eu amo esse filme, né? E é muito interessante porque, como eu falo até no texto, a gente é acostumado com aquelas retratações, aqueles filmes que retratam, né, a história de Jesus de forma muito épica, né, de forma muito glamurosa, né, sempre trazendo esse personagem divino, né, quase intocável, de tão santo, né, e aquela coisa muito glamurosa, com imagens épicas, né, superproduções, né. E aí chega o Pasolini, um cara ateu, homossexual e marxista, ou seja, tudo aquilo que a igreja condena, né? E traz justamente aquele que é considerado, até mesmo pela própria igreja, como sendo o mais belo filme sobre Jesus.
né? É irônico isso, né? Porque o que o Pasolini faz no Evangelho segundo São Mateus, ele além, mesmo sendo ateu, mas ele era um profundo admirador de Jesus. Ele até dizia que ele sentia uma atração irracional pela figura de Jesus, né? E ele decide trazer essa história porque essa história é a base do cristianismo. E ele era um crítico ferrenho da religião, né, principalmente a católica na época, né? Porque ele dizia que a religião tinha se afastado do Cristo, que a religião tinha optado por se aliar ao Deus dinheiro, né? Tinha adotado o autoritarismo da sociedade de consumo, né? Principalmente a religião católica italiana, que tinha feito aliança com Mussolini na Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Pasolini tinha críticas ferrenhas à religião, e como ele dizia que ela tinha se afastado das origens, ele decidiu mostrar essas origens, mostrar que essas origens, elas são revolucionárias, elas são contestadoras, que o Cristo é contestador, que o Cristo é revolucionário, né? Que ele luta contra o status quo. E aí ele faz o Evangelho segundo São Mateus, adotando justamente essa perspectiva mais pela simplicidade, trazendo um Cristo próximo do povo, né? Quando você fala aí do povo, ele traz esse Cristo para junto do povo, utiliza uma abordagem neorrealista, ou seja, o neorrealismo foi um movimento dos anos 40 que tinha como proposta trazer a realidade italiana para as telas, né? Do pós-guerra. E aí, muitas vezes, utilizavam pessoas reais, pessoas do povo, que não eram atores, e isso o Pasolini faz, né? Ele utiliza pessoas do povo para encenar aquela história, utiliza uma câmera semidocumental, que dá esse aspecto que você trouxe, que parece que a gente está ali, né, naqueles tempos, com aquele povo, né? Ele utiliza essa câmera semidocumental, colocando a gente ali junto com Jesus, junto com os discípulos. Tem momentos que a gente vê, ele segue o Cristo com a câmera na mão, né? Filma por trás, como se a gente estivesse ali atrás dele, né? Os discursos, ele filma, às vezes, como se a câmera estivesse procurando um lugar no meio da multidão para enxergar melhor, né? Então, às vezes o Cristo está lá longe, a gente está só escutando ele falar como se a gente estivesse ali, né? Junto também. Ele utiliza essa abordagem documental, né? Para trazer esse realismo maior, né? E faz um filme que... E mais, né? Ele consegue demonstrar esse cara... E, como você disse, né? Ele prioriza não o aspecto divino do Cristo, embora ele não negue, né? Embora ele não negue, está lá, né? Tem os milagres, tem tudo isso lá, mas o que ele destaca não é isso. É tanto que as cenas de milagres, elas são filmadas de forma muito simples, né? O que realmente ganha destaque são as atitudes políticas de Jesus, né? O confronto dele contra as autoridades, né? Os questionamentos, né? E os seus discursos, a sua palavra, o poder da sua palavra, né? Então, nesse sentido, ele traz, ao colocar o povo como protagonista dessa história, então vê a perspectiva marxista, o povo, o coletivo, né? O Cristo que se aproxima do povo, né? O Cristo que e ele destaca o aspecto justamente de contestação social, né? Desse Cristo, e é interessante como ele destaca a pobreza, né? Como ele destaca a desigualdade daquela época, né? Então, ao fazer tudo isso, ele acaba trazendo esse olhar marxista para essa história, né? Então, ele acaba, e ao mesmo tempo, resgatando essa origem política, né, do Cristo que a igreja negligenciou durante a sua história. Cara, muito legal tu trazer essa, porque também foi nessa perspectiva que eu olhei também o filme e comecei a tentar enxergar essa linguagem. E o que me chamou a atenção foi como ele botou o povo ali, né? Eu soube agora, eu soube por ti, do teu conhecimento, que ele realmente pegou o povo de verdade. Mas tu olha o filme, não é atorzinho de dentezinho branco escovadinho, né? Não é, porque tu vê, né? Tu vê a pessoa, por mais que seja a pessoa faça uma boa de uma encenação, tu vê.
que a pessoa é um ator, uma atriz, mas ali tu vê o olhar do povo, e tu vê e ele bota um olhar triste, sofrido, não triste, um olhar sofrido, um povo sofrido, né? Eu até comentei, tinha comentado com nós. E são imagens belíssimas, né? Belíssimas. O que é quando eles olham Jesus, brilha aqueles olhinhos tristes, sabe, sofridos quando olham ele. E realmente, só um minutinho, pode acontecer um desastre aqui que tem uma criança pegando um outro celular. Tá, deu. E mostra aquele olhar triste, eu não gosto de usar a palavra triste, é sofrido. E eu reparei essa questão, isso faz parte, isso é da linguagem marxista, eu posso afirmar que é isso? O que me lembrou também, Pablo, me lembrou no filme, comentei isso no privado contigo também, daquele do Nome da Rosa, do Jean-Jacques Annou, que ele pega e retrata a Idade Média. Eu não li o livro, Um Pecado Meu, vi o filme, tá? Dizem que o livro é tão bom ou até melhor que o filme, mas o filme é muito bom, né? E ele retrata uma Idade Média suja, sabe? Feia, entendeu? E aí, eu me lembro até que tinha uma parte que jogavam o lixo pela torre, os restos de comida, e vinha aquele povo esfomeado, pegar coisas que normalmente filmes de Idade Média, de princesa e rei, não aparece. É por aí? O retratar o povo sofrido não seria necessariamente uma exclusividade da questão marxista. A questão marxista, a perspectiva marxista no Evangelho, segundo São Mateus, está muito mais na forma como ele traz essa história, né? Como eu falei, colocando o povo, quando ele decide colocar o povo como protagonista, né? Dando esse destaque do coletivo, trazendo o Cristo para essa perspectiva mais, digamos, mais objetiva e menos divina, né? E focando nessas contradições sociais, né? Daquela história, né? Coisa que a gente não via nos filmes sobre Jesus até ali, né? E até hoje, né? A gente nunca mais viu algo do tipo, né, nas retratações sobre Jesus, né? A gente viu um pouco disso ali na Última Tentação de Cristo, do Scorsese, mas não é esse o foco ali. Ali é outra questão, né? Então, essa perspectiva marxista está muito nesse sentido, né? Em como ele traz, em como ele conta essa história, né? O que ele decide destacar, né? Nesse sentido. Entendi. No contar. Quem é o protagonista? Quem faz parte da história? Quem está narrando a história? Não, entendi. Ótimo. E aí, uma coisa que também muito chama atenção, essa que tu já frisasse, é a questão do destaque pro ser humano revolucionário, brabo, né? Brabo. Não. Jesus é brabo. Jesus era brabo. E doce ao mesmo tempo. Mas brabo com os poderosos, brabo com os religiosos. Só que daí, mas ele não deixa de trazer. Olha como o Jesus Cristo é uma pessoa emblemática, é um espírito, para muito um espírito, que a gente não pode confundir. Aí é opinião pessoal, minha opinião aqui de quem vos fala, não podemos confundir religiosidade com espiritualidade. Né? E é importante você falar isso para quem está nos assistindo, né? Que qualquer pessoa pode assistir o Evangelho segundo São Mateus e se agradar, entendeu? Não é um filme somente para religiosos, né? Até porque foi feito por um ateu, né? Então qualquer pessoa consegue gostar desse filme, né? Não precisa ser religioso, né? Para conseguir admirar essa obra. Porque ele tem um viés histórico também. Quem quer ver uma coisa, Pablo? A Bíblia, eu li o Velho Testamento e boa parte do Novo também, eu li a Bíblia. Para caráter também a Bíblia é uma fonte de história, é um arquivo histórico, entendeu? Também. Ali, estudiosos do período de Cristo, daquela parte do Império Romano, perto de Jerusalém, Egito, a Bíblia é uma fonte para estudo do momento histórico. Claro, é uma história contada através de metáforas, né? A igreja vai ser institucionalizada depois, né? Mas o interessante é que essas metáforas que Jesus usa,
O filme está disponível em algum streaming, Pablo, é contigo? Sim, Adriano, o filme está disponível no MUBI, tá? Em ótima qualidade lá, porque o MUBI tá com essa mostra especial do Pasolini, tá esse e mais 4 filmes, eu acho, do Pasolini lá. E está disponível também no YouTube, em boa qualidade também, inclusive na página do texto, lá no Tem Que Ver, tem o link do filme no YouTube, para a galera que quiser. Bem lembrado. E aí, Paulo, voltando ali, ele vai dizer assim, eu não tenho uma das da interpretação, né? Depois nós vamos na segunda parte do Cristo e a religião, nós focamos mais. Mas aqui ele traz isso no filme. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ele é bem incisivo. Tem uma parte que toca a cara dele ali, ele larga todas, né? Muito legal aquela parte. E tem umas, porque a Bíblia tem cada coisa muito boa. Eu gosto muito que me serviu, por exemplo, que eu anotei, a Eclesiastes 3, há tempo para jogar pedras e há tempo para recolher as pedras. Há tempo para amar e há tempo para pegar esse recolher. Entendeu? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo embaixo do sol. E depois ele larga aquela também, né? A do Lucas, acho que é do Lucas, agora não me lembro. Por que vês tu cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave já no teu próprio olho? Só que ele traz de um viés completamente diferente que é abordado na maioria dos templos e na maioria das TVs religiosas que estão aí. Muito interessante a parte, né? Muito, muito interessante mesmo. Queria só fazer isso. E você vê que no filme é isso, né? O Pasolini ressalta isso daí, a palavra, os discursos, né? E o poder dessas palavras, mais do que os milagres, o poder dessas palavras, porque elas é que são atemporais, elas é que sobrevivem ao tempo, entendeu? Eu acho que isso está muito exemplificado na cena do sermão da montanha, que ele faz uma série para cada, digamos assim, para cada ensinamento, ele dá um corte e já mostra um outro estado de tempo. Então, uma hora está de noite, outra hora está ventando, outra hora está no sol. E enquanto isso, ele vai falando, e vai dando os cortes como se essas palavras ele fosse falando ao longo do tempo, como se a coisa fosse se perpetuando no tempo, né? Então, eu gosto muito disso, né? E, assim, independente de crença, né? Como eu sempre digo, o que mais me interessa hoje não é se Jesus era ou não filho de Deus, não é o aspecto divino. O que mais me interessa, porque isso é uma questão pessoal, da crença de cada um. Mas o que mais me interessa é esse aspecto humano, de alguém humano que se levantou contra as injustiças de sua época, né? E foi um exemplo nesse sentido, né? Então, isso hoje é que eu acho mais nobre, né? o mais forte da figura do Cristo, né? O Léo está dizendo que a Catone, Édipo Rei e o Silva também estão disponíveis no MUBI. Isso. Está comentando aqui. Isso. Inclusive, a Catone é o primeiro Cristo do Pasolini, tá? Porque o Pasolini vai fazer uso da figura do Cristo em muitos de seus filmes, tá? Ele vai trazer esse Cristo de várias formas. E aquilo, né? E outra, o filme, ele não é ofensivo. Tem muita gente um religioso que possa estar nos escutando, ou a gravação, que escutou essas palavras, que muitas vezes, entre aspas, assustam, porque fazem as pessoas se assustarem, né? Ele não fique com medo. O filme não é ofensivo, pelo contrário, né? Ele retrata a história, né? Ele traz os milagres de Jesus, ele não tira esse poder divino que o Jesus tem, mas nos mostra um outro lado dele também, que fica muito apagado, porque Jesus, por que Jesus, repito, agora de novo palavras, entre aspas, Álvaro Nicote, lá no... Jesus está vivo até hoje nas nossas memórias porque ele usou metáforas que qualquer pode interpretar da forma que quer. Essas, por exemplo, né?
o Eclesiastes, do Cisco, entre outras todas, eu posso interpretar da forma que eu quiser. E quem se apropria desse discurso para determinada finalidade e obter sucesso, ele dá certo. E é nesse sentido, Pablo, que daí eu queria entrar contigo naquela parte do teu texto, até deixa eu botar aqui para ficar acompanhando, que é o Cristo e a religião, que é onde tu traz no texto, né? Só comentar aqui, a mensagem para mim é que não podemos perder o crístico de cada um de nós, a nossa essência, o nosso caminho e a nossa luta. Exato. Só pegando essa questão dessa mensagem aí, uma coisa que é importante trazer, primeiro eu queria destacar uma coisinha rapidinho do filme, essa coisa de destacar muito a questão humana, né, mas sem esquecer do divino, é interessante porque na trilha sonora do filme, ele utiliza música clássica, utiliza a peça O Evangelho segundo São Mateus, do Sebastian Bach, e usa também blues, né? Música profana, né? Do mundo, né? Digamos assim, usa blues, né? usa músicas tribais, né? Batuque. Então é muito interessante essa mescla que ele faz, né? Porque ele não faz essa distinção do aspecto humano e do divino, né? No Jesus do Pasolini, o divino se materializa no humano, né? Então uma coisa não está desvinculada da outra, né? E essa questão que eu falei aí nos comentários, né? O que eu gosto é porque o Pasolini ele transforma o Cristo justamente nessa figura, né? Ele traz o arquétipo do Cristo, né? Como eu disse, em outros filmes ele também traz essa figura cristiana, né? Digamos assim, né? Porque qualquer um que seja que não se conforme com a realidade injusta ao seu redor, que se levante contra as injustiças, que desconstrua, que seja subversivo, né? Qualquer pessoa que faça isso é um potencial Cristo ou Crista, né? Então é essa perspectiva que o Pasolini traz na sua obra. Muito bom, Pablo, muito bom. Não, até o Matheus está comentando ali, tem uma música que parece um samba. Não, e quando ressuscita, quando tem a ressurreição de Cristo, é uma musiquinha, né? E você nota que ele não mostra Jesus na ressurreição. Notou isso? Não mostra. Você só escuta a voz, né? Mais uma vez, frisando a questão humana, né? Muito bom, muito bom. Mas aí, Pablo, não posso fugir de nós entrar num tema, né? Que agora nós vamos mais além do filme. Vamos mais além do filme e vamos para o Cristo e a religião. Ainda, né? Nesse ponto de vista do Pasolini, né? Porque o Pasolini, até segundo a tua matéria ali, ele tem outras obras, né? E normalmente obras de um Jesus subversivo, né? Um Jesus que não é o normal da sociedade. Vou deixar para ti começar falando um pouco aí, afinal de contas, o texto é teu ali, eu acho que tem mais propriedade que eu. Sim, como eu disse, né, o Pasolini vai trazer essa perspectiva desse Cristo universal e desse Cristo que não é que ele vai além daquela pessoa que viveu há 2000 anos atrás. Ele faz do Cristo um arquétipo, um modelo, né? Um modelo de pessoa revolucionária, né? Então, no primeiro longa-metragem dele, o Akatone, que está no MUBI, o protagonista é uma espécie de Cristo, mas um Cristo meio desvirtuado, um Cristo marginal, um Cristo que é um cafetão que, ao mesmo tempo que ele é um cafetão e por isso oprime as mulheres, né, que ele explora, mas ao mesmo tempo é um cara que se rebela contra o status quo, contra os modelos de trabalho, né? E a trajetória dele no filme é contada de uma forma a remeter à narrativa do Cristo. Inclusive a própria música do Bach
né, do Evangelho segundo São Mateus está também nesse filme. No Teorema, lá de 68, ele traz uma figura que é uma espécie de Cristo, que é um cara sem nome, que visita uma família burguesa, se hospeda lá e depois acaba se relacionando sexualmente com todo mundo da casa e vai embora. E aí, depois disso, essa família se desconstrói, né? Essa família entra em colapso. Ele colapsa a família burguesa, né? Então, e outros filmes também, o Édipo Rei, o Mama Roma. Então, o Cristo, na visão do Pasolini, é essa figura transgressora, é essa figura que desconstrói. E como o próprio Jesus fala, inclusive no filme ele coloca esse texto também, eu não vim para trazer a paz. Eu vim para trazer a espada, a divisão. Né? Então, o Jesus, isso são palavras da Bíblia. Né? Então, o próprio Jesus é essa figura, né, que desconstrói os padrões, né, que vai de encontro ao status quo na filmografia do Pasolini. Eu trouxe... viu como é tudo interpretação? A gente não mostra... É difícil tu ouvir... por exemplo, um pastor conservador, que Jesus trouxe a espada. Né? É só o amor sim, ele trouxe o amor, mas ele trouxe espada. Eu acho muito interessante o parágrafo aqui, ó, pessoas morrem todos os dias por conta dos discursos de ódio promovidos pela religião contra o público LGBTQI+, contra as mulheres, as quais sofrem todo tipo de violência diariamente, que a religião diz que elas devem ser submissas aos seus maridos. Guerreiros de religiões são matrizes africanas são destruídos por conta da intolerância religiosa e cristã. Líderes religiosos enriquecem às custas da fé e do sofrimento alheio. E mais uma vez, assim como no passado, o cristianismo, dessa vez protestante, se coloca como um dos braços opressores do Estado, sendo a base que fundamenta o neofascismo que se instaurou recentemente no mundo e também no Brasil como o atual governo. Eu trago esse parágrafo fantástico, porque quando tu diz que Jesus é transgressor, o Jesus de Pasolini é transgressor, e aí nós misturamos... só que aí nós misturamos com a questão do conservadorismo, aí nós misturamos com o próprio assassinato do diretor, tu entendeu? Como é que a gente pode linkar tudo isso, cara? Por que eu te pergunto? Porque eu falo desse Jesus transgressor, eu falo dessa polêmica, eu falo de trazer a espada, eu falo de trazer o povo como protagonista, mas aí eu tenho, em contrapartida, um aumento por causa disso de discurso de ódio, eu tenho o uso da palavra de Jesus para fomentar o discurso de ódio contra isso que nós estamos conversando, entendeu? Exato. Como é que a gente amarra tudo? Como é que a gente amarra esse parágrafo? Depois a gente vai para o final, aquele outro mais atual mesmo. Mas como é que a gente amarra esse que é contexto mais mundial? Como é que a gente amarra com todo esse discurso, essa narrativa de Jesus do Pasolini? Sim, o que o Pasolini faz, como eu até coloco no texto, ele não é simplesmente a perspectiva dele. Né? Ele resgata um aspecto do Cristo que a religião negligenciou, que existe, está lá no Cristo histórico, esse aspecto transgressor, revolucionário, né? No próprio relato bíblico. Né? Só que a religião prefere olhar apenas pelo ponto de vista espiritual. E nem espiritual, né? Porque até no espiritual, Jesus foi o cara que disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E aí a gente vê, como você disse, a religião não só hoje, mas ao longo da história, desde que o cristianismo se institucionalizou, né? Lá na Roma Antiga, né? Desde que se tornou uma instituição social, que vem sendo o braço direito, né, do Estado opressor, né, que vem sendo utilizado, desvirtuando, deturpando os ensinamentos do Cristo, né, e vem sendo utilizado para controle, opressão das massas, né, influenciando a estrutura social, né, e até hoje, né, embora a gente tenha uma Constituição que diz que nosso Estado é laico, né, mas na prática a gente sabe, a gente está vendo isso atualmente, né, a gente está aí com um governo que não respeita
as diferenças, que não respeita as crenças, né? Que se fundamenta e tem como aliado e fundamento a perspectiva religiosa, principalmente do ponto de vista neopentecostal, né? Que cresce a cada dia aqui no nosso país, né? E é muito irônico ter uma religião que tem como um pilar um personagem como Jesus, que defendia o amor e a justiça, né? A igualdade, né? E aí você tem um governo neofascista, né? Que defende tortura, ódio, né? E usa para isso o nome desse personagem e uma religião que apoia esse tipo de governo, né? Então, o que mudou na realidade do Pasolini para nós? Quando o Pasolini criticava a Igreja Católica pelas alianças que ela fez com o fascismo do Mussolini, né? Quando criticava dizendo que ela estava se aliando ao Deus Dinheiro, né? É diferente do que a gente está vendo hoje? A diferença é porque hoje a Igreja Católica passou por algumas mudanças e vem se reformulando, enquanto a Igreja Evangélica, e principalmente neopentecostal, vem cada vez mais se tornando também autoritária e fascista, né? E isso eu não falo com nenhum desrespeito à crença de ninguém, né? As pessoas têm as suas crenças e a religião ela é importante para muitas pessoas. A crença religiosa salva vidas, né? Muitas vezes é o que faz as pessoas aguentarem o sofrimento da vida, é a crença religiosa. Então a gente não pode negar isso e dizer que isso é ruim, né? Mas a instituição religiosa, enquanto instituição social, ela também, né, quando é utilizada de forma deturpada, ela também pode ser muito prejudicial para a vida social. Ela mata, como eu falei no texto, né? Tem pessoas morrendo todos os dias porque a religião diz que ser gay é coisa do demônio, né? Que uma pessoa que é da religião afro, ela adora demônios. Então eu vou lá e destruo o seu templo sagrado, né? A gente é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, né? A gente tem um alto índice de feminicídio, né? Então, isso tudo tem influência da religião, porque a moral da nossa sociedade é muito influenciada pela moral judaico-cristã, né? Isso é fato, né? Então, é muito importante que a gente precisa problematizar a religião. Essa história de que religião política não se discute sim, porque isso afeta a vida social, né? E mais uma vez, né, o resultado entre Estado e religião juntos, como era na Idade Média, olha aí o que está dando, né? Muito interessante. Eu ia deixar um pouquinho mais para o final, mas vamos para não perder o fio da meada, vamos prosseguir. Até o Adriano traz ali, né? O Cristo não era cristão, né? Afinal de contas, o cristão, ele depois é institucionalizado. E aí ele toca naquele assunto que tu agora já aprofundou, como alguém se diz cristão e defende tortura, se Jesus foi torturado. Pablo, eu quero fazer um bate-volta contigo, né? Mas primeiro eu quero ler esse teu último parágrafo para o nosso pessoal. Eu acho que ele vai trazer à luz uma coisa que eu acho interessante eu complementar o que tu está dizendo, né? Porque tu fecha assim, né? E eu fecho em cima com isso, né? Não precisamos de um Jesus fascista, homofóbico, racista e machista que apoia torturadores e tem arminha como símbolo. Ao contrário, precisamos resgatar o Cristo do Evangelho, bem como de novos cristos que levantem-se e lutem contra as injustiças da nossa realidade atual, contra o fascismo, a crueldade capitalista, a intolerância. É a luta solidária e coletiva que nos une e nos faz sermos aquilo que o próprio Jesus disse, luz para o mundo. Eu acho que isso aqui, cara, simplifica muito o que tu trouxeste, e eu queria só completar, porque eu acho muito interessante essa questão da religião ser o braço do Estado, tá? Como eu também tinha comentado nas nossas conversas também, né? Jesus, ele está presente até hoje porque ele usou metáforas, e essas metáforas elas podem ser interpretadas de diversas formas, né? E normalmente, quando nós estamos em momentos históricos fragilizados,
né, em momentos de fragilidade social, e a história do ser humano é assim desde que nós somos seres humanos, a religiosidade e a espiritualidade vêm à tona. Até que nós somos um povo muito religioso, muito espiritual, por ser um povo sofrido, né? A nossa história de escravidão, de desigualdade social. Mas o que nós estamos vendo agora, e aí eu trago através de fontes históricas, de relatos de especialistas, é uma religião neopentecostal, evangélica, como braço do Estado norte-americano. Como assim Estado norte-americano, se os Estados Unidos ele apoia o liberalismo, o neoliberalismo, a ausência de Estado, ele apoia isso nas relações econômicas. Exato. Ele apoia isso nas relações econômicas. Nas relações sociais, na forma de doutrinação, entre aspas, principalmente em países que ele precisa para si, ele usa a religião. E a religião neopentecostal, né? A Batista é uma delas, o Noam Chomsky vai falar muito sobre isso, né? Por exemplo, saiu, acho que na outra live nós comentamos sobre isso também. Na outra, lá nos Estados Unidos, a cada 10 pessoas, 6 acreditam que a Terra foi criada há 10 mil anos atrás, né? E acreditam que a Bíblia, ali está a história do planeta, não existe ciência, é a Bíblia que fala isso. Isso é um número muito alto, né, Pablo? Inclusive, em compensação, nós temos uma contracultura norte-americana que vai falar, por exemplo, aquele filme Biohazard, não sei se vocês já viram, com o Russell Crowe, né? Aquilo ali é um retrato do que a religião, através do Estado, faz uma sociedade. Existem instituições que tratam o homossexualismo. As pessoas se suicidam, as pessoas adoecem, né? E eu acho que isso aqui cabe muito, esse debate é muito pertinente, justamente para nós analisar mais, acho que ele traz a questão de ver o filme e tentar enxergar mais esse lado humano do Jesus. Não só os milagres, que são, claro, maravilhosos, mas o que o humano Jesus me traz, né? Fora, e numa linguagem aí marxista do Pasolini, né? E analisar Cristo do ponto de vista humano aproxima mais ainda a gente dele, entendeu? Aproxima ainda mais, né? Porque nós somos humanos, né? É muito difícil a gente se identificar com alguém que é somente divino, né? Não estou aqui dizendo que Cristo não tem esse aspecto divino, gente, tá? Estou falando que é importante a gente relembrar desse aspecto humano e político, né? Mas é interessante que isso que você fala, Álvaro. Inclusive, eu queria indicar também, já que você falou do Boy Eraser, eu queria indicar um documentário. Eu não sei onde é que ele está disponível no momento, mas procurem, vale a pena. É um documentário americano, chamado Porque a Bíblia Diz Assim, que fala justamente sobre casos de pessoas homossexuais, LGBTQIA+, que nasceram em famílias religiosas protestantes e muitas delas de famílias de pastores, né? Porque existe muito aquela ideia, né, dos religiosos, não, é falta de Deus, é porque não teve Deus, né? Tá, a pessoa nasceu, é filho de um pastor e virou homossexual, né? Então ele mostra vários casos, mostra casos de suicídios, né, de pessoas que nasceram no meio evangélico e se descobriram LGBTQIA+, né? E como isso afeta, né, a opressão que existe e o preconceito que existe dentro desse meio, como isso afeta a saúde mental dessas pessoas, né? É um documentário muito bom. Se não me engano, ele é de 2008, não me lembro agora o ano exatamente, mas é Porque a Bíblia Diz Assim, o nome dele. Tá? Mas é muito isso que você falou, a gente, né, a religião, por ela ter um poder de influência muito grande, e ela partir também de um ponto de vista, de um conhecimento que é uma verdade absoluta, né, e diferente do conhecimento científico, né, que é sujeito a falhas, e a gente, né, vai reformulando, a religião parte do pressuposto de que aquilo é uma verdade absoluta, é a palavra de Deus, né? Como é que você vai questionar a palavra de Deus?
Como é que você vai dizer que Deus está errado? Né? Se a Bíblia, por exemplo, é a palavra de Deus inquestionavelmente, então quando diz lá que o homem que deita com outro homem, como diz Deuteronômio, o homem que deita com outro homem é abominação. Né? Como é que você vai dizer que isso, como é que você vai explicar para uma pessoa que acredita que aquilo ali é a palavra de Deus sem tirar nem pôr? Como é que você vai questionar isso? Ah, você está questionando Deus. Né? Então, é muito complicado isso. Né? A gente precisa problematizar, né, esse conhecimento religioso, né? E isso não é romper com a fé das pessoas. A fé é fundamental, como eu já disse, a fé é importante na vida de muita gente. E que continue sendo. Mas a gente precisa ter uma fé crítica e não uma fé cega, né? E ficar acreditando que a Terra é plana, né? Então, Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. exato, exato. A nossa fé precisa ser crítica, né? Principalmente em momentos como esse, porque é muita contradição, como foi dito aí pelo Adriano nos comentários. Como é que você diz que é cristão, que é seguidor de Jesus, e você apoia torturador, e você é a favor da ditadura, né? E você é a favor do ódio àquelas pessoas que são diferentes de você, né? Então é muita contradição. E ele mesmo disse, eu achei uma frase interessante, né? Lembramos que Jesus, que o Cristo não era cristão. Porque se ser cristão é ser dessa forma como o pessoal é hoje, então Cristo realmente não era cristão. Não, e tem uma coisa que aí tu puxou também, agora com a coluna da Miriam Leitão, né, que no passado se omitiu, deixou também a responsável pelo crescimento disso, mas hoje está na linha de frente de novo, que bom. Ela pegou e numa coluna dela exaltou, descreveu algumas coisas e veio em cabo, né, da época e relatou casos de tortura, né? E começou a vir na grande mídia de novo, somente na Folha de São Paulo, não sei como é que tá os demais jornais, eu vi, começaram a dar destaque, né? E aí fizeram uma narrativa de um casal de guris de escola, que levaram para um sítio, ele narra, né? E lá assassinaram o menino, depois a menina deram choque botaram choque nos mamilos, na vagina e na boca. E davam um choque na menina até que depois ela não suportou e mataram. O que eu quero dizer, se tu apoia, não tem como tu apoiar quem defende isso e apoiar Jesus ao mesmo tempo. Não dá. Os dois não dá. Entendeu? Não dá para apoiar os dois. Ou tu apoia quem apoia a torturador, ou tu apoia Jesus Cristo e a igreja. Os dois não dá. E não dá, não estou dizendo assim de militância, de coração aqui, até posso estar um pouquinho mais eufórico, mas é que tecnicamente, vamos até fazer um discurso técnico, não dá. Entendeu? É questão lógica. É questão de lógica. E lógico, cara. Tu viu que quem vê os filmes, qualquer filme de Jesus, eu achei muito interessante o espectro, um espectro de caricaturas que o Léo, da Filmes e Filmes, trouxe, que ele bota a direita, mais direita autoritária, dos diretores, e ele bota o Mel Gibson mais para cima, né? Só que o Mel Gibson, igual também, ele traz o Jesus torturado. Até o Jesus. É um exemplo, né? O Mel Gibson é um exemplo. Né? O cara faz a Paixão de Cristo, né? Diz que é um cristão fervoroso, né? E é racista, antissemita, bate em mulher. Como é que é isso? Como que é isso? Difícil, né? É a natureza humana, né, cara? E a natureza humana também é complicado, é complicado. Mas essas contradições, elas estão aí expostas, né? Eu acho que nós temos, inclusive aqui no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, um ano emblemático. Não vou entrar em política partidária, não é o papel da live aqui. O papel da live aqui é nós analisarmos Jesus Cristo, de Bolsonaro, de Pasolini. Não temos como fugir. Eu, Álvaro Tigueiro e o Paulo do Cinema e Movimento, não temos como os dois conversando fugir da questão política, né?
Mas também não vamos entrar nessa questão. Mas é um ano emblemático, né? É um ano decisivo, é um ano de guiar, de tomar uma direção, né? E nada mais do que contributivo, né? Um bate-papo como esse. Quem foi Jesus Cristo? Que pontos de vista ele é? Pablo, eu acho que nós estamos chegando no nosso tempo. Não, termina. Fala o que tu quer falar. Não, falando sobre essa questão política, até porque política está para além de partidarismo, né? Isso a gente tem que definir bem isso. E o que a gente está vivendo no nosso país extrapola a questão partidária, né? A gente está falando da sobrevivência da democracia, a gente está falando da sobrevivência dos nossos direitos, né? Então, as atitudes que a gente vai tomar nesse ano, politicamente, estão para além de uma questão partidária, estão para além de defender partido A ou partido B. Não, a gente está... É algo muito maior. É a manutenção ou não de um Estado neofascista que só tende a piorar, né, se manter no poder, né, e do risco da gente viver novamente aqueles anos de chumbo e terror que a gente viveu, né, há décadas atrás, né? Então é algo que vai além de questões partidárias. Com certeza. Vai além e vai nortear para nós daqui a uns anos as nossas escolhas, né? Por isso que eu falo, assim, a Vanessinha aí, é fora Bolsonaro e Mourão. Pablito, nós estamos chegando aqui no nosso final do nosso bate-papo, mas eu posso dizer agora, em bom tom, que tu vai contribuir, vai escrever mais textos maravilhosos que tu tem que ver. O Pablo, ele está escrevendo periodicamente que tem que ver. É um orgulho ter tu com a gente, cara. E ao mesmo tempo também vou aproveitar e vou me convidar lá para o Cinema em Movimento, né? Daqui a pouco eu quero dar meu espetáculo, né? Com certeza. Teremos parcerias aí, sim. Então, para mim é um prazer. Para mim é um prazer enorme estar contribuindo com o Tem Que Ver, esse site maravilhoso que tem uma proposta que se casa muito com a do Cinema em Movimento também, né? Então, acho que eu e Álvaro, a gente acabou sendo almas gêmeas da proposta, de como a gente encara o uso do cinema, né? Então, eu me sinto muito orgulho de estar participando do Tem Que Ver, né? E vamos contribuir aí, com certeza, né, para a gente, né, fazer aí com que o cinema seja cada vez mais uma ferramenta, né, de reflexão crítica, né, para a gente abrir mais as nossas mentes. Pablo, eu retribuo as palavras, mais uma vez, show de bola no nosso bate-papo. Eu acho que daqui para frente, como eu disse, é um ano emblemático, o Cinema em Movimento tem que ver, tem que estar dialogando, né? Eu queria também mandar um abraço para os incompreendidos, nunca vou deixar de mandar um abraço para aquela galera, né? Os incompreendidos. Não vou citar, porque eu sempre me esqueço de um, daí fica, esqueci de citar. Os incompreendidos, a nossa galera. E eu quero mandar um abraço para a galera do podcast do Cinema em Movimento, né? O meu pessoal lá, né? Toda a galera lá do podcast que também arrasam. Eu queria mandar um abraço também para o Felipe, né? Que saudade dele, né? Também, Felipe do podcast, né? Eu gosto muito do diálogo com ele. Pablo, eu tenho que fazer um agradecimento também aqui para o Adriano, para o Alemão e para o Zé, que eles se agência Zaga, e sem eles também o site Tem Que Ver não teria toda essa beleza que está agora, né? Então, um abração. Show de bola, gente. Tá? E esperamos agora até o nosso próximo bate-papo, né? Eu quero agradecer. Eu deixo para ti finalizar se tu tem alguma coisa assim para falar. Só não citar o Breno. O Breno é nosso padrinho. Né? É o padrinho do Incompreendidos. Né? O padrinho do Incompreendidos. Pablo, quer fechar com alguma coisa? Eu só queria dizer para a galera, né, que quem tiver interesse em alguma temática e para que a gente discuta futuramente, né, coloca nos comentários lá da postagem, né, acho que é bacana também a gente ter, né, saber que o pessoal tem interesse, né, até para futuros textos também.
E queria fazer um jabá aqui também do podcast, né? Porque amanhã vai estar disponível já o novo episódio do podcast sobre os 60 anos do filme O Pagador de Promessas, né? Clássico do cinema brasileiro. Então amanhã já vai estar disponível aí nosso novo episódio. Então tá, meus queridos e queridas e querides, uma boa noite. Aqui quartou, amanhã é feriado, né? Quem quer ficar vendo filme, vê filme. Quem quer sair para comer uma coisinha, come uma coisinha, né? Eu vou fazer os dois, vou comer uma coisinha e vou ver um filme. Um beijo para todo mundo. Beijo, galera. Fora Bolsonaro. Ô, Pablo, eu tô aqui solito. Para cancelar a live, vai ficar gravado isso. Eu aperto no xizinho ali, né? É só no xizinho. Depois eu sempre esqueço. Agora sim, oficialmente, beijo. Tchau, gente. Tchau.